Quantas vezes você se perguntou, ou se falou, agora eu vou criar uma rotina, ou eu preciso fazer uma rotina para as coisas caminharem, e muitas vezes você já tentou e não conseguiu, tá? Quantas vezes aconteceu? Comigo já aconteceu diversas vezes. E aí eu vou te dizer, talvez a questão não seja na sua percepção do que é rotina que não esteja muito adequada. Tá? E quando você pensa que rotina seria assim uma repetição da mesma coisa, da mesma maneira, parece uma prisão. É bem chato, eu também acho. Mas eu vou te ensinar hoje uma técnica que eu uso para mim e nos meus pacientes e que tem dado bons resultados. E essa é a grande técnica, como é que a gente vai usar. Ao invés de a gente pensar em rotina como algo horizontal, ou seja, segunda é igual a terça, que é igual a quarta, que é igual a quinta, que é igual a sexta, aí o final de semana muda tudo. Na segunda, na terça eu já tô chateado porque eu já sei que quarta vai, que saco, e quinta é igual, que saco. É muito difícil você conseguir manter uma execução de tarefas dessa forma, porque é chato. E se você tiver TDAH como eu, meu amigo, aí ferrou, é muito complicado. Nesse processo, em vez de a gente tentar seguir de uma forma horizontal, o que eu faço que tem funcionado para mim e para os meus pacientes muito legal é a gente perceber de uma maneira vertical ao invés de horizontal. O que é que eu quero dizer com isso? Tá, vamos lá. Minhas segundas, elas são diferentes das minhas terças. As minhas terças, elas são diferentes das minhas quartas. As minhas quartas diferentes das minhas quintas, diferentes das minhas sextas e assim vai. As minhas segundas, elas são iguais. Todas as minhas segundas são iguais às segundas. Todas as minhas terças são iguais às minhas terças. Todas as minhas quartas também são iguais. Olá, eu sou Rafael Amorim, eu sou psiquiatra. Se você gostar desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, manda perguntas nos comentários, eu vou tentar responder tudinho, para a gente ver até outros vídeos interessantes que vocês queiram fazer. Então o que acontece, né? Eu tentei muito durante a minha vida seguir certas rotinas, ou tentar criar uma rotina, então eu fazia, sentava, às vezes pegava vários planners, um planner por ano que durava 2 meses, um mês, sei lá. Não funcionava bem, eu imaginava que eu precisava repetir sempre aquele dia depois do outro, e essa regularidade ia ser a grande diferença. A regularidade é uma grande diferença. Contudo, você geralmente não vai conseguir fazer dessa forma se você acha que é assim que a gente constrói a rotina. Primeiro passo, algumas informações necessárias que você tem que entender, tá? Como abordar isso da maneira correta? Primeira coisa, você não vai conseguir fazer certo da melhor maneira na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez que você escreveu ou tentou separar como você planejar. Não vai funcionar. Isso é um teste. Você tem que entender que a gente está aqui para gerar essas ideias, tentar colocar no papel, ver o que não funcionou, ver o que funcionou e ajustar. Então não é assim, eu tentei e vai funcionar 100%. É preciso entender isso porque a abordagem dessa percepção muda. Quando você entende que você está tipo num treino, você enxerga as falhas, entre aspas, como algo para mudar e para ajustar, e não fica se culpando sobre isso, tá? E é importante. Outra questão básica que a gente tem que entender: algumas coisas, algumas situações essenciais a gente tem que tentar manter uma certa repetição um dia após o outro. Por exemplo, horários de dormir, horários de acordar. Não precisa ser um horário exato, mas vamos pensar que é uma faixa de horários. Entre 9h30 até 10h30 eu começo a me organizar a dormir. E isso eu quero tentar repetir os dias, a maior parte dos dias, da maneira correta, tentando, né, sempre ficar naquela faixa. Horários de dormir, horários de acordar, horários de refeição. Tá? Isso é muito importante. A gente tem que estar ali, tem que tentar seguir da maneira mais concreta possível. A questão não é isso. A questão são as outras coisas que eu quero executar. E muitas vezes eu começo um dia, aí no outro eu penso que eu vou repetir, no outro eu vou repetir, é um saco, eu não consigo durar muito tempo. Você entendeu a ideia de trazer, em vez de ficar horizontal, segunda igual a terça, igual a quarta, igual a quinta, um saco, eu não vou conseguir fazer, que se eu vou desistir, tem alguma coisa errada comigo, tchau. A gente muda, joga isso para fora e faz. Segundas são diferentes das terças. As terças são diferentes das quartas. E diferentes das quintas, diferentes das sextas. Contudo, toda segunda é igual a toda segunda. Toda terça é igual a toda terça. Toda quarta é igual a toda quarta. Toda quinta é igual a toda quinta. Sexta é igual a toda sexta. E por que eu faço isso? É uma forma de a gente dar uma enganada.
no nosso cérebro. Então, a gente tem uma percepção, o cérebro funciona assim, né? Uma percepção de continuidade, como se fosse assim, se eu começo, se algumas coisas acontecem na minha vida, eu tenho a tendência de achar que isso vai repetir, se vai se acontecer novamente. Então, tem uma ideia de continuidade, e aí você pensa, né? Tem uma percepção de que, tipo, para eu ter uma rotina, uma previsão das coisas, eu preciso repetir tudo igual. E fica chato, você não consegue tolerar. Quando a gente joga verticalmente, a gente meio que engana um pouquinho. Então, a minha segunda é diferente da minha terça, a minha terça é diferente da quarta, chega na quarta, eu sei que a quinta é diferente da quarta. É meio que um jogo de... é um dia diferente, eu tô fazendo algo diferente, em horários diferentes. Isso meio que quebra a ideia de estar repetindo, que saco, é tudo igual. E aí a gente tem ainda a ideia de previsibilidade, que é o que eu preciso na rotina, né? Quando eu gero essa rotina, eu preciso da ideia de previsibilidade, ou seja, para eu prever as coisas e agir em relação a isso, sem que se torne um saco igual todo dia. Então, toda segunda é igual a toda segunda, toda terça igual a terça, toda quarta igual a toda quarta, toda quinta igual a toda quinta, toda sexta igual a toda sexta, mas a segunda é diferente da terça, a terça é diferente da quarta, a quarta é diferente da quinta. Se você pegar essa ideia e aplicar no seu dia a dia, na sua geração de execução, de planejamento, tenho certeza que isso pode te ajudar. Me ajuda muito. Foi um dos passos que fez com que eu desse um pulo, um salto na minha produtividade e minha execução. Entender isso. E é algo que eu aplico nos meus pacientes com um bom sucesso. Combinado? E um bônus que eu posso te falar é: usa a tecnologia a seu favor. Usa a Alexa, usa o Google Calendário. Você não tem noção, eu uso, tem 4 Alexas na minha casa, com o calendário em tudo que é lugar. Apita, ele fala, tá hora, lembra disso, porque aí eu não preciso ficar guardando essas informações, que são informações que muitas vezes consomem a minha cabeça ali, né? Ficam consumindo minha energia mental, e são informações que acabam fazendo com que eu deixe de ter energia sobrando para situações mais complexas. Eu não preciso ficar lembrando disso. Eu posso usar a tecnologia e ela me avisa. Como um assistente, é diferente no papel. O papel eu tinha que abrir, muitas vezes eu nem abria, né, o planner. A Alexa, alguma coisa, não, ela vai me trazer uma boa, né, como se fosse um assistente virtual. Ajuda muito, tá? Então, assim, quer mais informações sobre esses temas de rotina, de produtividade, de conseguir executar, né, vindo de um psiquiatra que tem TDAH, ou seja, que sofreu muito e sofre com isso, e que aplica isso no dia a dia, continue seguindo minhas redes sociais, minhas outras redes sociais, o Instagram e o TikTok estão aqui embaixo. Se vocês também me seguirem, vão ter outros vídeos, outras informações lá. E muito obrigado. Fica aí agora que eu vou te sugerir um outro vídeo sobre a organização para você clicar e assistir e ter um segmento, né, dessas várias dicas. Eu sou Rafael Amorim, muito prazer, vamos seguir, até a próxima.